O rei egípcio é o principal vilão da história do Êxodo, um homem implacável que não teve piedade nem mesmo de seu próprio povo ao permitir que esses sofressem as pragas enviadas pelo Deus dos escravos apenas porque o seu orgulho não lhe permitia ceder no pedido e deixar o povo sair. Entre muitas hipóteses sobre a identidade desse misterioso monarca egípcio, finalmente podemos apresentar uma compatível teoria com a narrativa bíblica e as evidências encontradas em solo. Nossa equipe continuou investigando o Egito atrás de pistas e deixando que os textos e artefatos falem finalmente para oferecer uma hipótese sobre quem seria o faraó do Êxodo. Evidências. Temporada especial Egito. Em muitas histórias, nós temos o destaque da figura do herói, mas também o destaque da figura do vilão. Não é diferente com o enredo do Êxodo. O anônimo faraó que perseguiu o povo hebreu até o Mar Vermelho não teve o seu nome divulgado, mas o seu papel é destacado em toda a trama. Justamente por isto, o programa Evidências trouxe você ao Vale dos Reis, onde vários faraós foram sepultados. E logo atrás de mim está a tumba daquele que provavelmente foi o faraó do Êxodo. Este será o assunto do nosso programa hoje. A identidade do faraó na história de Moisés tem sido muito debatida, mas muitos estudiosos estão inclinados a aceitar que o Êxodo tem em mente o rei Ramsés II. A Bíblia afirma que os israelitas deveriam construir cidades supridoras de Pitom e Ramesses ou Ramsés para o faraó. Registros egípcios confirmam que os reis da 19ª dinastia lançaram um importante programa militar no Levante, a terra de Canaã. Como parte desse esforço, o rei Sete I construiu uma nova cidade de guarnição e o seu sucessor, Ramsés II, a chamou mais tarde de Pi-Ramsés. Ramsés II também construiu uma segunda cidade dedicada ao seu patrono pessoal, Atum, que também seria chamada de Per-Atum. Estas duas cidades são provavelmente as bíblicas Ramsés e Pitom. Mas nós também vimos que esses nomes podem ser apenas atualização do texto bíblico, porque, por outras informações cronológicas contidas na Bíblia, o Êxodo não poderia acontecer na época de Ramsés II, mas sim 200 anos antes dele. Assim chegamos ao tempo da 18ª dinastia e às figuras de dois monarcas egípcios, Tutmoses III e Amenhotep II. Por razões que apresentaremos neste programa, Tutmoses parece ser o melhor candidato ao cargo de faraó do Êxodo. As raízes históricas desse episódio podem ser encontradas no nome do nosso herói, Moisés. O livro do Êxodo diz que o seu nome vem do hebraico Moshe, que significaria algo como extrair das águas. No entanto, além desta ser uma distinção estranha em hebraico, faz mais sentido lembrar que Moses, ou Mose, seria um patromínio faraônico comum da 18ª dinastia. Isto nós podemos ver em nomes como Tutmoses, que significa nascido do deus Tut. Agora, vale a pena citar um achado que aumenta a certeza de que o Êxodo não poderia ocorrer nos dias de Ramsés II. A primeira referência a Israel aparece na estela da vitória do faraó Meremptah, um dos filhos de Ramsés. Este monumento é datado por volta de 1207 a.C., o que sugere que a história do Êxodo deve ser definida em algum período anterior ao reino de Meremptah e também anterior ao reino de seu pai, pois nesta época Israel não é tratado como um grupo de escravos fugitivos, mas como uma nação já constituída juntamente com outras na terra de Canaã. Para que se tenha tempo de Israel virar de um povo nômade a uma nação estabelecida, pelo menos 100 anos seriam necessários para que se tenha tempo hábil para saírem do Egito, vaguearem 40 anos pelo deserto, enfrentarem os cananeus e somente depois disto dividirem o território em suas 12 tribos. É verdade que nós não temos nenhum relato do Êxodo em nenhuma das tábuas egípcias. Mas lembre-se que uma dinastia
costumava sempre apagar coisas de seus inimigos e não registravam suas derrotas. Por outro lado, nós temos abundante informação de um grande fluxo de empregados ou escravos asiáticos que moravam no Egito. E esses podem muito bem ter voltado para a Ásia na época do século XV a.C., exatamente a época do Êxodo. Os egípcios não estavam imunes à tendência de alterar os registros históricos quando a verdade se mostrava embaraçosa ou contrariava seus interesses políticos. Não era a prática dos faraós anunciar seus fracassos nas paredes do templo para que todos pudessem ver. Quando Tutmoses III chegou ao poder, e você se lembra disto, ele apagou todos os registros que pôde de seu antecessor, no caso, a rainha faraó Hatshepsut. Agora, raciocine comigo. Se o nome de uma monarca do Egito, tão importante como Hatshepsut, pôde ser apagado da memória e quase ficar esquecido para sempre, quanto mais o registro de uma derrota tão vergonhosa como aquela que eles enfrentaram ao perder o povo hebreu para o poder do Deus de Israel. Por outro lado, a contabilidade de seus triunfos e seus lucros está muito bem anunciada. Os faraós gostavam de exibir suas fortunas e jamais as suas misérias. Agora, com relação ao número de hebreus e a quantidade de pessoas que saíram com eles no Êxodo, esse é um assunto realmente muito complexo do ponto de vista bíblico. Veja o que diz a Bíblia Sagrada. Êxodo 13:37 diz: os filhos de Israel partiram de Ramsés em direção a Sucot, cerca de 600.000 homens a pé, somente homens, sem contar as suas famílias, isto é, mulheres e crianças. Isso também pode ser visto em Êxodo capítulo 12, verso 37, de acordo com a Bíblia de Jerusalém. Com base nessa passagem bíblica, alguns chegam à conclusão de que saíram do Egito, no Êxodo, cerca de 2 a 4 milhões de pessoas, porque o texto bíblico diz que ali estavam fora mulheres e crianças. Portanto, contando uma média de 4 pessoas por família, eles chegam a esta elevada quantia. De fato, o livro de Números fala de um recenseamento de Israel que confere com os outros números apresentados no livro de Êxodo. Números 1:46 diz: o total de recenseados foi de 603.550. E também no livro de Números 26:51 temos: os filhos de Israel eram, portanto, 601.730 recenseados. O primeiro problema com esse texto é o número espantoso que ele sugere. De acordo com o livro do Gênesis, Faraó convidou Jacó e os demais irmãos de José a morarem do Egito, e eles aceitaram. De acordo com Gênesis 46, verso 6, eles tomaram seus rebanhos e tudo o que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e todos os seus descendentes com ele, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, todos os seus descendentes, ele os levou consigo para o Egito. De acordo com Gênesis 46, 27, é dito que o número daqueles que foram morar no Egito era de 70 pessoas. Atos 7, verso 14, menciona que esse número foi de 75 pessoas. Isto é por causa da tradução grega do texto de Gênesis 46, que acrescenta 5 descendentes de Efraim e Manassés. Sendo 70 ou 75 pessoas, a pergunta é como esse número tão pequeno, quase inexpressivo, se tornaria 2 ou 3 milhões de pessoas apenas alguns séculos depois. Ora, o erudito judeu Nahum Sarna, morto em 2006, respondeu bem a esta questão. Embora ele mesmo não aceitasse a literalidade do número bíblico, afirma que tal crescimento é tecnicamente viável, como podemos ver na história dos canadenses franceses, que expandiram de uma comunidade de cerca de 3.000 no ano de 1660 para vários milhões em 3 séculos. Menos tempo e mais pessoas. Temos ainda o exemplo dos judeus russos do século XIX, que entre 1825 e 1900 expandiram de 1,6 milhão para 5.175.000 pessoas. O problema é que a viabilidade do número de crescimento não resolve todos os impasses. Como vimos em programas evidências anteriores, o cômputo do número de escravos no Egito era de 200 a 400 mil, não mais do que isso.
e não 2 a 3 milhões de pessoas. Novamente, voltamos à estaca zero com o problema do número de hebreus que havia no Egito. Ademais, 2 a 3 milhões de pessoas saindo representariam quase 70% da população abandonando as terras faraônicas em direção ao deserto. Como isto poderia se dar sem deixar nenhum registro do êxodo em massa? O país ficaria praticamente vazio. Um outro problema, outra questão que os críticos apontam é que, sendo a população do Egito estimada em torno de 4 milhões e meio de pessoas, 2 milhões saindo da terra de Faraó ao mesmo tempo seria um grande buraco que deixaria um registro forte, indelével na história. Por outro lado, nem todos os grandes êxodos populacionais ou os grandes números de pessoas do passado deixavam registros como muitos imaginam. Heródoto afirma que 1 milhão de persas invadiram a Grécia em 480 a.C. Os números foram, sem dúvida, exagerados, como aliás eram a maioria dos registros antigos, mas ninguém alega que a invasão da Grécia nunca teria ocorrido. Dito isto, como argumenta o egiptólogo Kenneth Kitten, a palavra hebraica para 1000 é Elef, que pode significar coisas diferentes dependendo do contexto. Pode até denotar um grupo, clã ou um líder, isto é, um chefe. Em outro lugar da Bíblia, a palavra Elef, em hebraico, não poderia ser traduzida por 1000. Veja o exemplo. Em 1 Reis 20, verso 30, menciona uma muralha caindo em Afek, e esta muralha matou 27 mil homens. Se traduzirmos Elef como sendo líder, o texto faz mais sentido, pois significaria que 27 oficiais teriam sido mortos pela queda da muralha. Seguindo essa concatenação de ideias, alguns sugerem que os que deixaram o Egito durante o êxodo seriam 10 a 20 mil pessoas, e não 2 ou 3 milhões, como muitos sugerem. Mas é bom deixar claro que muitos teólogos, muitos comentaristas sérios ainda apostam no número de milhões. Portanto, este é um assunto ainda dividido no meio da academia. A ausência de provas materiais de uma estada no deserto não seria argumento para nada. Um grupo semita em condições migratórias não teria deixado evidências diretas. Eles não teriam construído cidades, monumentos ou feito nada além de deixar pegadas na areia que logo eram desfeitas pela ação do tempo. Uma coisa que ninguém pode esquecer, e já falamos diversas vezes no programa Evidências, é que a arqueologia trabalha com fragmentos de história. Nós não temos, infelizmente, o quadro completo. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Êxodo capítulo 12, versos 1 a 8. Esse ato de Deus de mandar que os hebreus pintassem os umbrais das portas com sangue é bastante significativo. Alguma vez você já se perguntou por que Deus pediu aos filhos de Israel para pintar sangue no lintel, em suas portas e nas portas de suas casas antes da 10ª praga de Êxodo 12, verso 7? Claro, você responde que aquilo serviria para ser um sinal, a fim de que o anjo da morte passasse por essas casas sem matar os primogênitos que ali havia. Isto é verdade, mas por que as ombreiras das portas? Como ninguém é mantido fora de uma casa por umbrais, por que não pintar algo como uma cruz na própria porta? A arqueologia egípcia nos fornece a resposta. Este foi um ato de Deus bastante significativo que nos ensina algo a respeito da salvação. Quando chegaram ao Egito, os israelitas eram um povo que se mantinha como uma raça distinta, não tendo nada em comum com os egípcios nos costumes ou na religião, e assim retinha o conhecimento do Senhor. Essa distinção, porém, mudou rapidamente após a morte de José, e na época da sarça ardente, Moisés havia se preocupado com a cegueira e a ignorância e a incredulidade do seu povo, pois, afinal de contas, muitos dos quais ali estavam quase destituídos do conhecimento de Deus. De acordo com o relato bíblico, os hebreus já não eram mais nômades, mas agora eles estavam morando em casas,
um costume que certamente eles aprenderam com os egípcios. Você pode ver isso em Êxodo, capítulo 12, verso 22. Na verdade, eles estavam se tornando cada vez mais egípcios no seu comportamento. E isto é importante para entender o relato que se segue. Os egípcios acreditavam em uma vida eterna após a morte, e as suas práticas de construção, que os israelitas adotaram, refletiam essa crença. Os egípcios construíam suas moradias da forma mais humilde, seja da casa dos escravos até mesmo aos luxuosos palácios. Tudo era feito com material de construção simples, tijolos de barro. Eles faziam assim porque esta vida atual era, em sua concepção, temporária. Eles usavam então materiais de construção temporários tanto para suas casas como para os palácios. Em contraste, os templos e as tumbas eram feitos de pedra, refletindo uma vida eterna após a morte. Qualquer edifício que fosse usado para a vida após a morte, fosse um túmulo, um templo ou santuário, teria de ser feito de um material que durasse para sempre. A única exceção a esta regra arquitetônica eram os batentes das portas e os lintéis ou umbrais de sua casa. Como eu disse, as casas eram feitas de tijolos de barro. Os umbrais, contudo, eram geralmente feitos de pedra. Este estilo de construção refletia a sua crença no que constituía um ser humano. Os egípcios geralmente acreditavam em 5 partes do ser humano. Se uma dessas partes deixasse de existir ou fosse destruída, a pessoa também deixaria de existir por toda a eternidade. O corpo físico era apenas uma parte, e por isto a mumificação era muito importante. O corpo tinha que sobreviver à morte para que a pessoa pudesse ter vida eterna no além-túmulo. A outra parte que constituía o ser humano era a sombra. Eles acreditavam que a sombra humana demonstrava a realidade de uma parte muito real do que seria uma pessoa completa. Havia também uma outra parte da constituição humana, que era a Ka, a alma ou a força vital. Os cristãos chamavam a força que Deus nos dá de sopro ou fôlego de vida, de acordo com Gênesis 2, verso 7. Havia também uma quarta parte que constituía um ser humano, chamada de Ba, ou traços de caráter. A última parte, porém, que constituía o corpo da humanidade, seria o nome da própria pessoa. Nós não podemos, em egiptologia, subestimar a importância dos nomes. Para os antigos egípcios, o nome era uma parte muito real do ser de uma pessoa. Portanto, qualquer turista moderno que visitar o Egito encontrará exemplos de nomes que foram esculpidos da estatuária remanescente. Hatshepsut, por exemplo, viveu pouco antes do êxodo e governou o Egito por cerca de 20 anos depois que a morte encurtou o reinado de seu marido. Algum tempo após a sua morte, no entanto, o nome de Hatshepsut foi arranhado de muitos monumentos num claro esforço para apagá-lo e assim apagar a própria Hatshepsut da vida após a morte. Esta lógica aparece no escrito de Moisés, na forma como ele conta a história. Perceba que ele não menciona em momento algum o nome do faraó, mas sugere ou fornece o nome de 2 parteiras que eram leais a Deus, como você pode ver em Êxodo, capítulo 1, versículo 15. Faraó rejeitara a Deus. Logo, o seu nome não era mais importante e poderia, na verdade, deveria ser esquecido, olvidado na história. Para combater a perda potencial de seus nomes, a realeza e a nobreza dos egípcios construíram grandes monumentos de pedra com seus nomes gravados em vários lugares, no maior número de lugares possível. Os menos ricos, é claro, não poderiam se dar ao luxo de fazer isto. Nesse caso, as suas casas, embora feitas de tijolos de barro, eram construídas com postes de pedra e lintéis. Nesses lintéis seriam escritos os nomes daqueles que moravam dentro da casa. Mesmo que a casa fosse destruída, a chance do nome existir, através da sobrevivência do lintel de pedra, era muito grande. E eles estavam certos. Pelo menos no nome, eles continuariam sobrevivendo ao longo do tempo. A arqueologia tem encontrado muitos desses lintéis, e à medida que mais e mais desses batentes ou lintéis são escavados,
os nomes de seus antigos proprietários permanecem intactos. Egiptólogos que escavavam a região do delta do Nilo, a região pantanosa setentrional onde os israelitas moravam, descobriram muitas dessas antigas ombreiras e vergas do Novo Reino, datando do período do Êxodo. A região do delta é muito úmida, mas as pedras que ali havia permaneceram. Além disto, as diversas portas falsas que encontramos também nos dizem muito a respeito da superstição egípcia. Estas portas já mencionamos em outro programa anterior, tendo relação com a crença espiritual egípcia e a ideia da existência após a morte de vários fragmentos que constituíam uma pessoa. Além disto, essa porta seria a relação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e o seu uso se estendeu até para pessoas fora da elite faraônica, que, embora não usufruíssem de túmulos grandiosos como os dos faraós, ainda assim faziam uso de tais objetos e de tais cerimônias. Era comum nessas portas que a Hetep de Nissu, ou seja, as fórmulas de oferenda, fossem esculpidas, esperando assim que o sustento do falecido fosse garantido no mundo do além. Estas entradas ou estas portas não serviam somente aos humanos, mas também os deuses faziam uso delas, a exemplo da porta falsa encontrada no templo de Sete I, pertencente à época do Novo Império em Ábidos. Agora, imagine que toda essa superstição também contaminara os hebreus que moravam no Egito. A essa altura do campeonato, eles já tinham suas casas feitas de tijolo, de adobe e, nos umbrais, cheias de nomes e de superstições, parte do paganismo da época. Apagar com sangue as inscrições que estivessem nos umbrais das portas representaria rejeitar a religiosidade, a prática e a superstição egípcia para abraçar pela fé a promessa do Deus de seus ancestrais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós estamos diante da tumba de Tutmoses III. Já tem 20 anos que ela está fechada e não é aberta ao público. Inclusive tem muito lixo aqui. Mas o que está lá dentro oferece bons indícios acerca do faraó do Êxodo. Esta é uma foto do arqueólogo francês Victor Loret, que descobriu a múmia de Tutmoses III em 1898. À semelhança do que aconteceu com outros túmulos, este também foi alvo de pilhagem feitas tanto na antiguidade quanto por ladrões de sepultura. As suas paredes encontram-se decoradas com figuras esguias pintadas a negro e vermelho sobre um fundo cinzento, que pretendia simular o aspecto de um papiro. Ali também encontra-se a versão completa do livro de Amduat, e isto nos interessa em princípio. O livro da Amduat, com as suas estações, era tão importante como o famoso livro dos mortos. Ela funcionava como uma espécie de mapa do além. Era um guia para direcionar a alma do egípcio até o reino de Osíris após a sua morte. Este livro, como eu já falei, está desenhado na parede do túmulo e é o mais completo até agora descoberto. O que nos interessa, no entanto, é o texto inédito que aparece na 10ª estação, com uma oração especial para os afogados. Ouça o que o texto diz. Palavras ditas por Horus aos afogados, aos que mergulharam, aos que flutuam sobre a face de Nu, aos que estão no abismo da Duat. Ó vós que estáis submersos na obscuridade, no abismo, cujas mãos cobrem o seu rosto. Ó vós cujos rostos estão mergulhados na Duat, cujas espinhas dorsais ficaram na inundação. Ó vós que nadais no abismo, flutuando estendidos sobre suas costas, com o rosto voltado para trás. Que haja ar para vossas almas, para que elas não se asfixiem, que vossos braços remem sem estar ocultos, que possais abrir um caminho reto no abismo, com os vossos pés sem que vossos joelhos estejam ocultos, que possais sair da inundação. Que vossos corpos não cheirem mal pela putrefação, nem vossa carne esteja em decomposição. Tendes o poder sobre a vossa água, respirais porque eu o tenho decretado. Vós sois os que realmente estáis na inundação, os que foram afogados, porque seguiram a minha carne, que traz vida a vossos ossos. Veja, esta oração que você acabou de ouvir fala de uma multidão que morre afogada com Faraó, certamente uma multidão de soldados, e isto ecoa bem de perto
o que está no relato do Êxodo. Mas as evidências não param por aqui. Tem mais. A múmia que foi encontrada no sarcófago não é a múmia do rei, mas alguém sepultado no lugar dele. Tutmoses III reinou por aproximadamente 55 anos e morreu, muito provavelmente, na casa dos 60 anos de idade. Porém, a múmia que estava em sua tumba era de um indivíduo novo, com pouco mais de 20 anos de idade. A ideia que muitos têm é que depois do episódio do Êxodo, os sacerdotes não encontraram o corpo de Faraó às margens do Mar Vermelho. Em virtude disto, acabaram sepultando outra pessoa no lugar do rei para que o povo não soubesse da terrível novidade, ou seja, que Faraó morreu afogado no mar. A evidência diz que Faraó morrera afogado no mar, e isto nos vem da própria Bíblia. Veja o que diz o salmista. Mas lançou a Faraó e seu exército no Mar Vermelho. Salmo 136, verso 15. O curioso é que o papiro de Pulver, aquele que menciona as pragas do Egito na ótica de um egípcio, também fala que o Faraó morreu sem ter, digamos, um velório apropriado. E talvez essa múmia explique o porquê desta menção no papiro de Pulver. Considerando a possibilidade de Tutmoses III ter sido o faraó do Êxodo, veja uma reconstrução gráfica a partir de suas estátuas de como seria o seu rosto originalmente. Aqui está. Este provavelmente é o rosto daquele homem que lutou contra Deus e o seu servo Moisés, o homem que se orgulhava em ter um coração duro como pedra, que julgava ser maior do que o Deus de Israel. Muitos hoje sofrem daquilo que eu poderia chamar de a síndrome de Faraó. Eles são orgulhosos demais para ouvir a voz e a advertência de Deus. Por isto, nós temos pedras e tesouros da história nos dando lições do passado para não cometermos o mesmo erro no presente. Esse aqui é o deserto de Mara, que fica depois do deserto de Sur. Nós estamos exatamente a 3 dias da terra de Gozem, é claro, se estivéssemos andando a pé. Foi por esse vasto local que o povo de Israel passou depois de ter atravessado o Mar Vermelho.